Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de abril, que começou no dia 10 e vai terminar sexta-feira, dia 14. Para quem vem acompanhando, muitos autores e autoras já passaram por aqui. Muitos sorteios já foram feitos, muito bate-papo, muita risada, ou seja, a gente tem aproveitado bastante essa maratona. Antes da nossa autora entrar, quero dar aí 2 recados. Primeiro, está rolando a campanha de doação de livros para crianças e adolescentes do estado do Amapá. Então, se você tem livro que quer doar, se desfazer, livro que você já leu e não está ocupando espaço aí na sua prateleira, por favor, entre em contato com a professora Andréia de Paula, que está à frente dessa movimentação, que ela com certeza vai te receber muito bem. Estou ajudando ela nesse projeto da doação de livros. Todas as informações estão no meu feed, MoniqueMM18, WhatsApp dela, Instagram, nome da escola, enfim, tudo que vocês precisam para fazer essa doação de livros, tá? Nossa escritora entrou aí? Deixa eu ver. A Sara Mello não, né? É a nossa autora, Sara Mello, aqui tá é codinome. Sara, querida, é você que tá usando o codinome ou o nome artístico que vai entrar comigo agora? Não, né? Porque os autores, gente, usam nomes artísticos. Então, alguns não, né? Ah, tá, pelo amor de Deus. Tomei um susto agora. E aí os autores usam nomes artísticos e nomes, né? E aí a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Enfim, o segundo recado que eu vou dar para vocês tá rolando a inscrição até o dia 31 de maio para o prêmio literário da editora Terra Bela. Uma ótima oportunidade para autores que queiram ter seus livros publicados, que queiram ter os seus livros aí dentro do mercado editorial. Então, corre lá na editora Terra Bela, o Instagram, tudo bonitinho, se informe. Na minha bio, o link de inscrição está disponível. Vocês também podem ler o regulamento por lá e fazer inscrição por lá, tá? Para escritores de primeira viagem, primeira vez, todos os gêneros estão acessíveis, então você pode participar, desde livro infantil até o dark, tá? Basta fazer a inscrição e concorrer ao prêmio de literatura da editora Terra Bela. O grande diferencial é que o dono da editora é também um escritor, então isso faz toda a diferença, tá bom? Muito bem. Vamos ver se nossa autora tá... O pessoal que tá entrando aí, ó, sejam muito bem-vindos. Débora, Jana, Lola, Joca, Via Editorial, Sara, que legal. Tô esperando Arthur, a escritora, entrar pra gente começar a bater um papo sobre o livro da nossa escritora, Hofstede, que é o nome. Vamos conhecer essa história, tá? Deixa eu até mandar mensagem para ela. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá? Opa, nossa escritora entrou aí, peraí. Vamos convidá-la.
agora apareceu, querida. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo certo. Que maravilha ter você no meu projeto. Quero muito te agradecer a disponibilidade, o tempo de você vir aqui para falar sobre o teu livro com os seguidores, os leitores. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade, Monique. Me diz uma coisa, é tua primeira live? Primeira live. Exatamente. Que espetáculo, né, gente? Poder inserir a nossa autora na primeira live literária dela. Que maravilha. De onde você é do Brasil? Eu sou de São Paulo, Ribeirão Preto, natural. São Paulo. Isso. Só um minutinho, tá, Ana? Tem uma... A Jana tá falando que se o livro tivesse sido lançado em e-book... Então, Jana, entra no Instagram do Terra Bela, porque esse tipo de informação eu não sei te dizer. Lá eles vão te ajudar, te auxiliar, tá? Tauana, eu antes de você entrar, estava aqui falando para o pessoal sobre o prêmio literário, o concurso literário da Terra Bela. E aí estava interagindo aqui e a Jana fez essa pergunta e eu te interrompi, me desculpa. Você é de São Paulo, né? Isso, interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E você conhece o Rio? Não conheço o Rio ainda, mas tenho muita vontade de ir lá conhecer, justamente pela Bienal, que eu sei que acontece lá. Quero muito. Esse ano tem Bienal. Você pretende vir? Vai dar para você vir ou não? Vai ser em setembro, né? Pelo que eu tava vendo, tô planejando. Talvez eu vá. Talvez eu vá. Maravilha. Se você conseguir vir, eu estarei lá. Mande mensagem para que a gente possa se conhecer, tá? Claro, com certeza. Maravilha. Agora eu tô aqui com o teu livro. Teu livro se chama Hofstede. Falei certo? Sim. Esse é o teu primeiro livro publicado ou você tem mais livros publicados? Esse é o primeiro publicado. Eu possuo mais livros, mas ainda não foram publicados. Alguns, na verdade, no total são 5 livros, só que a maioria não está finalizado ainda. Porque eu geralmente começava um e parava, começava outro, dependia muito da minha imaginação. Então peraí. O Hofstede faz parte de uma saga de 5 livros, é isso? Na verdade, o Hofstede é uma saga de 3 livros. Só que eu consegui finalizar só o primeiro por enquanto, e eu ainda tenho mais 2 que não tem nada a ver com o Hofstede, é outra história. Então o Hofstede faz parte de uma trilogia, e a autora ainda tem outros 2. Agora eu entendi. Muito bem. Esse teu primeiro livro foi publicação independente? Foi por editora? Como é que você publicou ele? Foi independente. Eu publiquei na Amazon através do KDP Select, né, que é para autores independentes. Eu já tive a oportunidade de publicar numa editora, mas já faz uns 5 anos atrás, e na época eu não tinha como investir nessa publicação. Então, deixei quieto e agora que eu estou voltando a dar andamento na publicação do meu livro. 5 anos, quer dizer, parece pouca coisa, mas o mercado editorial mudou muito em 5 anos, né? O leque de opções, acessibilidade, plataformas, enfim. Como é que você vê essa mudança dentro desse mercado editorial que está cada vez mais crescente de 5 anos para cá? Olha, é uma mudança muito grande que eu vi, porque as oportunidades que tinham há 5 anos atrás, hoje já triplicou. Qualquer autor independente consegue publicar, tanto no digital, que foi uma coisa que eu acho que levou super essas publicações, que agora qualquer pessoa consegue publicar o livro no digital. E também tem outras plataformas que dá para publicar independente também. Então, hoje eu acredito que o autor, se ele realmente quer que o livro dele seja publicado e conhecido, ele tem
todas as opções disponíveis ali, é só querer. Ele não é mais escravo de um contrato editorial de 10 mil reais, né? Exatamente. Ele já não é tão escravo de editoras tradicionais que ditavam regras. Isso. Hoje as editoras elas têm que se dobrar também para ter o escritor e o investimento do escritor na editora delas. Então, isso também ajudou bastante. Muita gente que não tinha possibilidade de publicar e que agora está estourado no mercado, porque sempre foi muito bom e nunca teve oportunidade. Isso é fato, né? Exato. Agora, esse teu nome, Hofstede, que você intitulou o livro, de onde surgiu esse nome? Esse nome surgiu, na verdade, de uma série que eu assistia, uma série de comédia, e era um nome maior que esse, bem maior. E quando eu olhei para esse nome escrito, eu falei, nossa, esse nome vai ficar perfeito na minha personagem. Aí eu meio que alterei um pouco ali o nome e formei o Hofstede. Quer dizer, ele deve ser um diminutivo de alguma coisa? Ou Isso. É aquela metade da laranja que você pegou, enquadrou e deu super certo. Deu super certo, encaixou 100%. É porque era para nascer, né, gente? Vamos combinar que era para acontecer. Agora, essa tua capa é diferente da capa que você me enviou para quando eu fiz, eu acho que o teu episódio ou a tua resenha. São capas diferentes que eu tô vendo aqui. As duas são muito bonitas e eu queria saber se foi você quem fez tanto essa quanto a outra que você me enviou. Sim, eu mesma fiz. Na verdade, Hofstede já teve várias capas. De 5 anos pra cá já teve várias capas, só que eu tava procurando uma que fosse a perfeita, a ideal, que realmente mostrasse pro leitor ali logo na capa, porque eu sei que muita gente julga o livro pela capa, isso vai ser uma coisa que sempre vai existir. Então eu quis transmitir ali na capa já mais ou menos o que seria ali o livro. Então todas elas eu fui pensando um detalhe a mais, até chegar na final, que é essa que está agora, atualmente. Sensacional. A outra que eu recebi também ficou belíssima. E essa também, porque essa ficou mais preta e branca, né? A outra tem um pouco de mais cor. Essa aqui ficou preta e branca, também ficou muito bonita. Agora, por que você resolveu fazer um livro com essa sua temática de uma mulher independente, um triângulo amoroso? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, Hofstede foi criado através de... Me fizeram, na verdade, uma proposta, porque eu já tinha criado livros anteriores, mas que nunca não tinha a ver com essa temática. Então foi um desafio, na verdade, não foi nem uma proposta. Me desafiaram a escrever um livro com essa temática. E aí eu falei, poxa, se eu consigo escrever livros aleatórios, poemas, eu consigo escrever um livro com essa temática também, bem tranquilamente. Então, primeiramente, eu fiz toda uma pesquisa com pessoas reais, tanto homens, mulheres, para entender o lado dos dois. E aí eu resolvi fazer esse triângulo amoroso, porque, na verdade, eu acredito que os 3 personagens vivem dentro de mim. Isso é perigoso, hein? Então eu simplesmente coloquei os 3 para fora. Isso é perigoso, cuidado! Pois é bem perigoso, eu sei bem. Agora, só para o pessoal se inserir aí um pouco mais, se inteirar um pouco mais da tua história, eu vou ler aqui a sinopse do livro, e aí a gente vai falando um pouquinho sobre os personagens que você apresenta, pode ser? Claro. Eu vou ler aqui para vocês a sinopse de Hofstede, tá? Da nossa autora Tauana Pataquini. Aliás, era isso que eu ia te perguntar. Esse Pataquini, qual é a origem desse Pataquini? É italiano.
É meu sobrenome real mesmo. Gente, italiano, legal. Italiano. Uma mulher rica e independente vive um triângulo amoroso com um lindo rapaz mais jovem que só quer amor e um empresário maravilhoso que adora sexo. O que aguarda Natasha Hofster nessa explícita aventura amorosa? Vamos lá. Primeiro, quem é essa mulher poderosa com dois homens independentes? Porque hoje o máximo que a gente tenta ter é saúde mental. A Natasha tem tudo na vida. Dois homens, saúde mental e independência. Quem é a Natasha? A Natasha é o que eu idealizo como uma mulher perfeita, vamos dizer assim. É o que eu idealizo que toda mulher conseguiria ser. Conseguiria ser independente, conseguiria ser rica, linda, alto astral, ter autoestima elevada. Então, a Natasha, para mim, é a idealização da mulher perfeita, no meu pensamento. Gente, a gente lidar com uma personagem bem construída, principalmente mulher, e a gente ter durante uma leitura que a gente já percebeu aí que a pegada é mais hot do que qualquer outra coisa, a gente também tem que ter muito jogo de cintura. Senão a gente quer fazer a mesma coisa. Exato. Isso mesmo. Agora, nesse triângulo amoroso que você explora ao longo da narrativa, quem é esse rapaz jovem, esse lindo rapaz jovem que só quer amor? E quem é esse cachorrão que só quer sexo? O jovem é o Benjamin, que quando eu criei o Benjamin, eu imaginei um adolescente de 18 anos que foi trabalhar de estagiário numa empresa grande. E por coincidência do universo, conseguiu fazer a dona do lugar se apaixonar por ele. E aí ela já fica balançada por ser um rapaz de 18 anos. Mas é aquela coisa, né? Vamos ver o que vai dar, só um rolê, não é um rolê. Então fica essa pegada assim mais solta, né? Vou sair com ele só pra ver o que vai dar. Só que aí, né, acaba acontecendo várias outras coisas aí durante a história. E o James... Fala, desculpa, pode falar. E o James, que é o empresário. O James é o James Watson. Aí eu já idealizei um cara mais velho, que já tem a vida feita, não deve nada pra ninguém, satisfação pra ninguém. Então ele simplesmente, tudo o que ele faz é fazer o que dá prazer pra ele. O que traz prazer pra ele, ele faz. E não se importa com a opinião do outro, com de ninguém. Ele só faz o que der na telha dele. E isso foi uma coisa que eu escrevi, que a Natasha se interessou muito justamente por esse motivo. Por ele ser esse cara que não deve satisfação para ninguém, que tem todas as respostas na ponta da língua e que ela simplesmente se apaixonou pelo caráter dele. Então ela fica dividida nesse triângulo amoroso entre esses dois rapazes totalmente diferentes um do outro. A pergunta não quer calar, né, gente? De onde você se inspirou para criar esse triângulo amoroso que vai de uma linha tênue à outra? Na verdade, eu fiz um resumo de uma história que eu já tinha na minha cabeça que eu queria escrever há muito tempo. Porque Hofster eu comecei a escrever manualmente, numa agenda, desse tamanhozinho assim. Dentro de uma cabine de estacionamento, que é onde eu trabalhava. Então, na época, eu não fazia absolutamente nada. Eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. E quando me veio essa ideia na cabeça, eu resolvi escrever dessa forma. E eu coloquei justamente o Benjamin da forma como ele é e o James da forma como ele é. Como eu te falei, eu acredito que esses três personagens vivem dentro de mim. Então, eu peguei 3 personalidades minhas e transformei em personagens aleatórios que conseguiram se encaixar de alguma forma. Então foi literalmente, eu só deixei vir. É como se fosse cachoeira, a água foi vindo e eu fui escrevendo. As ideias foram vindo e eu fui escrevendo.
Agora, a gente pode dizer que tem clichê à beça nessa história? Nossa, tem muito clichê, porque, querendo ou não, a vida é feita de clichê, gente, não adianta. Clichêzinho é bom também, né? Clichêzinho é bom, às vezes é bom um clichêzinho ali, um clichêzinho aqui, só que além de muito clichê, também tem muita personalidade. Acredito que toda a personalidade que eu consegui tirar dos personagens, eu coloquei aí. E tem mais ainda, porque como é uma trilogia, então tem muita água pra rolar. Tem história dessa agora. Eu tenho que te fazer essa pergunta, você responde se você quiser, entendeu? E essa pergunta fica aí para quem está na live também. Você já vivenciou um triângulo amoroso? Olha, pra dizer a verdade, já. Mas não foi por muito tempo, foi por pouco tempo. Só que, por incrível que pareça, o triângulo amoroso que eu vivenciei foi depois do livro. Então eu praticamente vivi o que eu escrevi. Só que foi por pouco tempo e acabou ali, entendeu? Mas já vivi um triângulo amoroso. O povo que tá aí na live, pode botar nos comentários, eu coloco aqui na caixinha, que eu não falo o nome, não. Eu só falo, ó, tem gente que já teve triângulo amoroso. Já, tem muita gente que tem e não fala, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tudo bem, tá tudo certo. Agora, você como escritora, a gente pode definir aí o seu livro como hot. Uhum. Qual é a dificuldade, se é que você encontra, em escrever cenas de sexo, por exemplo? Eu tive uma certa dificuldade com a forma da escrita nas nomenclaturas, né? Como nomear certas coisas. Então eu tive que estudar bastante o português para poder escrever de uma forma que não fosse tão explícita, mas que ao mesmo tempo desse a entender exatamente o que eu queria dizer na cena. Então foi complicado ali de início, só que depois eu continuei bem tranquilamente, porque eu já tinha pegado o jeito. Só que teve muitas alterações eu tive que fazer até chegar no livro final e na postagem. Teve bastante alteração. É importante, né, que a gente faça esse pente fino, até para não deixar a escrita e o livro, a narrativa, chula, né? Eu já li centenas de livros hot, não é uma coisa que eu faço por trabalho, porque não é um gênero assim que eu consumo, que nem as minhas colegas blogueiras que são alucinadas por literatura hot, mas eu já peguei centenas de livros com cenas de sexo que são chulas, que levam o leitor ou a leitora lá no abismo do sexo, assim, de um jeito que chega a constranger. Então tem gente que gosta, tem gente que adora. Eu conheço uma pessoa que só lê isso. E adora, e quanto mais chulo, mais baixo, mais vulgar for, melhor ela acha. E tá tudo bem, gente. Sexo é muito bom de todas as maneiras. Não tô aqui para dizer que não é. Mas eu acho que colocar a indicação, a faixa etária, né, a indicação da idade, no livro daquele determinado assunto, porque aí as autoras vão mesclando não só o sexo, mas os assuntos que eles vêm abordando. Às vezes é um senhor, às vezes é uma mulher que é submissa. Então ali entre o sexo tem muita coisa rolando. Por isso que a gente também tem que se preocupar com a idade. O teu livro, qual é a idade indicada? Eu indico mais 18, justamente pelas cenas que eu coloco muita intensidade na escrita. Eu coloco muitos detalhes. Então, eu justamente coloquei mais 18 para que eu não tivesse nenhum problema em relação à faixa etária. Então, eu sempre coloco na capa, qualquer lugar que eu for colocar, eu já indico que é mais 18. Se quiser ler uma pessoa menor de 18, né? Fica aqui.
A tua parte tu já fez. Exato, mas eu já aviso que é um pouco pesado, assim, para quem não tem conhecimento, quem não gosta muito, pode se surpreender, pode se espantar, então eu já deixo esse aviso já na capa ali para ficar ciente. Agora, a gente vê aí no mercado, né, um mar, um oceano, um mundo inteiro de literatura hot, cada vez mais crescente. Às vezes, sagas com 10 livros da mesma história. Você falou que essa é o primeiro volume de uma trilogia. O segundo volume já está em andamento, já tem previsão de publicação ou está muito cedo? O segundo livro está, sim, em andamento. Eu tive que dar uma pausa, na verdade, por conta de problemas pessoais que eu tive, mas ele está, sim, em andamento. O terceiro ainda não tenho previsão para início, mas o segundo já está confirmado que vai sair, não tão em breve assim, mas até o final do ano eu já quero fazer uma pré-venda dele. Maravilha. O Hofstede tem versão física? Ainda não. Ainda não tem a versão física, mas eu já estou trabalhando nisso justamente para ter, porque eu sei que livro digital é bom, qualquer lugar você consegue ler, no celular, no tablet, no computador, mas o livro físico é diferente, né, Monique? A gente pegar na mão, sentir o cheiro do livro. Então eu já estou dando andamento nisso também. Na verdade, eu quero publicar ele primeiro independente pela Wiclap, que é uma plataforma que eu encontrei que é mais simples, né? E depois, quem sabe, partir para uma editora, se caso conseguir fazer uma parceria, alguma coisa assim, aí eu quero sim publicar ele físico. Já está nos meus planos já. Muito bem. Agora, eu estou vendo aqui que o teu livro, o digital, tem 614 páginas. É muita página. Tu sabe que isso na física vai ser maior, né? Sim, eu sei. Então, na verdade, eu cotei na física, no tamanho da folha padrão ali do livro, deu em torno de 400 páginas. Então, eu acredito que mesmo assim ele vai ficar bem grande. E é uma coisa que eu sempre gostei. Eu não gosto de livro curtinho. Livro curtinho, para mim, eu leio e esqueço, infelizmente. Eu leio e esqueço. Então, eu justamente já criei um livro maior, por eu gostar de livro maior, e sei que muita gente gosta de ler uma história comprida. Então, eu já criei ele dessa forma para que abrace todo mundo em geral. Muito bem. Agora, o segundo volume, o que a gente pode esperar aí do segundo volume de Hofstede? No segundo volume de Hofstede vai sim também ter muitas cenas hot ali. Só que no segundo volume vai ter uma reviravolta, né? Então vai puxar muito para questões pessoais, que eu acho também importante destacar. E vai ter bastante briga também. Muitas brigas. Vixe, vai ter muita briga. Então vai ter uma mistura de tudo. Vai ser muito legal. Já aviso que vai ser bem divertido. Gente, isso tudo tá saindo de dentro dela, tá? Como ela disse no início, isso tudo tá aí dentro dela, tá? Esse caos, essas brigas, esse romance, essa coisa ardente. O segundo volume também vai ser nesse tipo de página? 600, 400 páginas? Eu ainda não tenho certeza do volume de páginas, porque eu consegui fazer, vamos dizer assim, que 30% eu consegui fazer. Ainda não consegui fazer tudo. Então, eu não coloco uma meta de página, vamos dizer assim. Eu só vou deixando a imaginação tomar conta e seja o que Deus quiser. Igual o Hofstede, só deixei e fui embora. Então, eu acredito que vai ter uma média ali também de umas 300 páginas. Se, pelo que tudo indica na minha imaginação, tem muita água para rolar. Então, vai ter bastante conteúdo. Nossa, é muita história, hein? É muita história. É bastante. Agora, há 5 anos você escreveu esse livro. Eu acredito que
até por causa do tamanho desse volume e dos outros que vão chegar. É uma história densa, mas também é uma história que traz, pelo menos esse primeiro volume, cenas que vão não só descontrair, mas desconstruir também os leitores. Como é que você vê alguma parte mais difícil durante o processo de escrita? Você passou por alguma dificuldade na hora de escrever esse primeiro volume? Porque 614 páginas não são 100 páginas, né, gente? Pois é. Sim, eu tive certa dificuldade, sim. Tanto é que, como eu falei para ti antes, eu escrevia no meu trabalho, quando eu não fazia nada. Então, tive sim certa dificuldade, porque teve um certo momento que eles viram que eu estava muito concentrada escrevendo, e aí começaram a encanar comigo, tipo, o que ela tá fazendo? Que ela tá toda hora de cabeça baixa, e tentaram me impedir de escrever. Falaram, não, você não pode mais escrever numa agenda, e não sei o quê. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma folha A4, dividi ela em 4 partes e continuei escrevendo na folha 4. E aí foram lá e falaram da folha. Tudo bem, vocês não querem que eu escreva na folha, tudo bem. Peguei um outro papel, aqueles papel de caixa mesmo, aqueles papel que sai a nota fiscal, assim. Peguei um tamanhozão de papel e continuei escrevendo. Tanto é que Rostter está dividido em 3. Tá numa agenda, em folhas A4 e em papéis de impressão. Então ele é um tanto assim de papel que eu tenho do manuscrito de Rostter. Depois eu posso até postar no Instagram ali para todo mundo ver como que tá o manuscrito dele do início. Tive essa dificuldade para escrever, essa dificuldade que me pediram, né? Quiseram me impedir de dar andamento nisso. Agora, em relação à construção dos teus personagens, da tua narrativa, você sofreu aí bloqueio criativo? Ou a história você foi escrevendo, o negócio foi fluindo, quando viu, estava pronto? Como é que foi isso? No início tive sim um bloqueio criativo, no início eu tive, por conta da questão masculina. Por quê? Eu sou uma mulher. Eu escrever coisas que têm pensamentos femininos, ok. Agora, escrever pensamentos masculinos já é uma coisa que eu não faço a menor ideia. Então, eu tive que sentar com amigos próximos e fazer perguntas baixas, vamos dizer assim. Por exemplo, o que você sente se uma mulher fazer tal coisa para você? O que você sente se acontecer tal coisa durante uma relação sexual? E eles foram me respondendo, fui anotando tudo e chegava em casa, pegava toda aquela informação e juntava. E aí conseguia escrever a cena da forma que ficou. Mas esse foi o maior, vamos dizer assim, o maior desafio. Foi tentar escrever pensando como homem. Porque, querendo ou não, no segundo livro, eu vou bater muito nessa tecla. Vou bater muito nessa tecla de separar os personagens. Porque no primeiro tá todo mundo junto. No segundo, eu vou bater muito na vida pessoal de cada um. Então, eu vou ter que, sim, prestar muita atenção nisso. Porque eu não sou homem e não tenho pensamentos masculinos. Mas, de acordo com o que eu aprendi dos meus amigos, eu consigo deixar minha imaginação fluir. Então, eu deixo ela fluir e vai embora. É interessante isso que você falou, porque eu também concordo. Tanto é que, como escritora, eu só produzo os livros trazendo personagens femininas. Uhum. E todos os livros que eu li ao longo da minha vida, quando a mesma escritora tinha essa concepção de trazer uma protagonista feminina e depois levava para o masculino, ela se perdia. Exatamente porque os pensamentos são diferentes. É óbvio, gente, é possível que o homem escreva trazendo uma protagonista feminina e uma mulher escreva um personagem masculino, mas a essência muda. E a gente sabe que muda por causa dos pensamentos. A mulher, ela é muito mais sensível. Quando ela constrói uma personagem feminina e monta ali uma cena sexual, ela vai falar das experiências dela.
ela vai falar de como ela se sente. Ela vai falar através daquela personagem o que ela sentiu, diferente do homem. Né? Se a gente pegar um escritor, você pode ver, eles são mais diretos, eles são mais objetivos, a gente faz aquele rodeio todo para expor ou um sentimento muito profundo ou uma cena de sexo muito intensa. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação na hora da narrativa. Um exemplo disso, vocês podem me apedrejar, não estou nem aí, mas um exemplo disso que eu senti foi no Crepúsculo. Ela veio muito bem, todos os livros, muito bem com a Bella. Cara, 10 anos depois, ela meteu O Sol da Meia-Noite com a visão do Edward. Uma merda. Uma porcaria. O Edward, que a gente tem aquela concepção do Edward em todos os livros, chega no Sol da Meia-Noite, o Edward parece um viado. Ele é mais sensível do que a Bella. É verdade. Então, é verdade. assim, não foi isso que eu idealizei no Edward através da Bella. Não é isso que eu esperava do Edward. Então, assim, quando eu li O Sol da Meia-Noite, eu quis rasgar, jogar fora, dizer para ela refazer tudo. Mas quem sou eu na fila do pão? E aí a gente passa a entender que, cara, nem sempre uma escritora mulher vai conseguir construir um personagem masculino bom. Entendeu? Por causa da mentalidade. É só isso. Podem me apedrejar. Não tô nem aí, gente. Não me mandem ameaças no direct, hein? Porque eu vou contar vocês. Agora, me diz uma coisa, o Tauana. Você tem alguma escritora assim, que te inspira a escrever tanto um hot ou uma cena específica de sexo? Na verdade, não. Eu li alguns livros eróticos, sim. O que mais eu gostei, eu não vou lembrar agora o nome da autora, mas, se não me engano, é Submissa o nome do livro. Foi o livro que eu mais... Não, mentira, desculpa. Peça-me o que quiser. É o nome do livro. Eu não me recordo agora o nome da autora. E esse foi um dos livros que me fez, assim, ó, gostar muito da ideia de fazer um livro hot. O jeito da escrita dela, eu gostei muito. Então foi uma das inspirações que eu tive na hora de escrever. Só que um autor que eu gosto muito, que eu sempre admirei, que eu já fui até ver pessoalmente, autografou os meus livros, foi o André Bianco. O André Bianco é um autor. Mas ele é terrorzão, né? O André Bianco, eu adoro o André Bianco. Fui ver ele ao vivo e agora tenho vários livros dele guardados. Adoro a escrita dele. Eu nunca li o André Bianco, nunca li. Ai, Conheço, óbvio. Mas ele tem uma outra pegada. Ele é terror suspense, não é isso? Sim. E o André Bianco, eu comecei a ler André Bianco na época que eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que Hoster, na verdade, é o meu segundo livro. Eu comecei a escrever meu primeiro livro com 15 anos, que chama Demons Never Die, que na verdade é uma história de vampiro, mais ou menos na pegada ali, terror do André Bianco. Só que o que aconteceu com esse livro? Eu perdi o arquivo dele várias vezes. Várias vezes eu perdi o arquivo. Então eu tinha que começar de novo. E para começar de novo um livro, meu Deus, é uma luta. Não lembra mais a ideia inicial, já se perde tudo. Então eu ainda tô na esperança de finalizar. Ele tá na metade, mas eu tive aquele bloqueio literário que eu não consegui finalizar até hoje. Mas ele tá ali nos meus planos para finalizar, tanto é que eu já fiz uma capa nova para ele, justamente para eu olhar e ficar prestando atenção no que eu preciso terminar de escrever aquele livro, que tem muita ideia aqui na minha cabeça. Só que é tanta coisa na minha cabeça que eu não consigo parar e focar numa coisa só. É muito livro. Você foi em Peça-me o que quiser de Megan Maxwell para André Bianco. Totalmente diferente, né? Muito diferente. Aliás, essa Megan Maxwell, ela é uma escritora hot e tal. Eu sei porque eu tenho uma tia que é apaixonada
por essa peça mil que quiser. São vários livros, são capas lindíssimas, tá, gente? Sim, sim, lindíssimo. Eu acho que são 3 ou 4 livros que eu tô vendo aqui. E é nessa pegada, sexo, hot, personagens que são ousados e tal. Então isso também acaba influenciando, né? Isso, muitas escritoras também usam escritoras lá de fora como referência. Agora, o que os leitores podem esperar de Hofstede? Olha, leitores, Hofstede é um livro que vocês têm que pegar de mente aberta, justamente por ser um livro hot, mais 18. E tem 2 amigos meus que já me contaram que leram o livro e que isso até mudou a vida sexual deles dentro do relacionamento. Então, você vai tirar muitos ensinamentos dali. Querendo ou não, é um livro que, ao mesmo tempo que é engraçado, é um livro que te faz pensar em muitas coisas e é um livro que vai te levar num mundo totalmente diferente do que a gente está aqui. Porque Hofstede, não é porque foi eu que escrevi que eu estou falando, mas é uma escrita muito intensa. Uma escrita que você vai se apegar da primeira página à última página. E exatamente dessa forma. Tem uma amiga minha que leu em, acho que 3 horas. Ela pegou e leu em 3 horas. De tão intenso que ela sentiu aquilo para ela. Então é um livro que vocês vão esperar muitas coisas legais, muitos ensinamentos também. Tem muitas cenas marcantes ali em Hofstede que vão continuar se desenrolando no livro 2. Não terminou aí, não. Ai, ai, prato cheio para essa galera. Muito bem. Agora, aonde o pessoal pode comprar o teu livro, o teu e-book? E fala pra gente se... Eu sei que você mencionou ainda há pouco que você vai fazer o livro físico, mas que não tem previsão ainda dele sair, né? Então é só o digital. Aonde que tá a venda? Só na Amazon? Como é que tá isso? Ele tá à venda na Amazon somente, por enquanto. Eu já publiquei em outro lugar, só que há muito tempo atrás. Então, não sei ainda se está disponível lá, mas o foco principal é ali na Amazon. Tanto é que ele está naquele KDP Select, que quem tem a conta ali da Amazon consegue ler gratuitamente. Então, é uma oportunidade assim, que eu tive de publicar ali na Amazon que eu não fazia nem ideia. Porque eu praticamente tinha abandonado essa ideia de publicar o livro. De tantas dificuldades que eu tive, eu praticamente abandonei a ideia. E quando eu descobri o KDP Select, que me reacendeu essa chama de querer publicar novamente. Então, ali na Amazon vai estar disponível. E posso até mandar uma degustação para quem quiser. Fica à vontade, só me pedir que eu mando uma degustaçãozinha aí para sentir um gostinho ali já do que tá por vir. Ah, que delícia! Qual é o teu Instagram? É Autora Patachini, meu Instagram. Só me chamar ali que eu já mando a degustação para vocês. Gente, Autora Patachini. Você consegue botar aqui nos comentários? Claro, consigo sim. Deixa eu ver se eu consigo. Coloca aí para o pessoal. Já corre lá, já pega a degustação da história para vocês. Aproveita, já baixa lá no site da Amazon e divirtam-se com a Natasha e esse triângulo amoroso que a nossa autora proporciona. Aí, ó, a Autora Patachini, gente. Tudo junto. Muito bem. Olha, para quem nunca fez live, você se saiu muito bem. Foi difícil? Obrigada. Eu tava bem nervosa, tá? Meu Deus do céu, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa? Mas eu respirei, sentei aqui, respirei e pronto. Fiz o que eu tinha que fazer. Viu? Eu gosto assim, esse nervosismo é bom. Querida, quero muito te agradecer por você disponibilizar um tempo e vir aqui, por esse bate-papo delicioso, por essa sua simpatia, dizer que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser.
Próximo lançamento, mande mensagem. O público hot é muito grande e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de saber que Hofstede faz parte de uma trilogia e vão conhecer os personagens. Muitíssimo obrigada e sucesso, tá? Muito obrigada, Monique. Gratidão pela oportunidade de estar aqui fazendo essa live com você. Muito obrigada mesmo. E pode deixar que quando tiver já uma prévia ali do segundo livro, você vai ser a primeira pessoa que eu vou mandar. Que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui na live, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite, que a maratona vai até sexta-feira, dia 14. Tauana, um beijo, amor. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente.